paz seja com todos vocês. Amém. Para mim é um privilégio, uma honra estar no JMC nessa noite, principalmente para participar da primeira semana teológica. Isso é fazer história, né? Primeira semana teológica. Além do tema que vamos tratar hoje à noite, sobre o Espiritismo, na sexta-feira nós trataremos sobre o mormonismo. O tema, mais precisamente, na sexta-feira à noite é: o Mormon é meu irmão de fé? Então nós vamos trabalhar essa pergunta e vamos ver a que conclusão chegaremos na sexta-feira à noite. Também eu optei hoje à noite, não por apresentar uma palestra como de costume se apresenta, mas eu gostaria de tratar mais sobre o que as pessoas nos últimos anos no Brasil têm pensado em relação ao kardecismo. E aí vocês vão ver algumas informações, algumas pesquisas que surgiram e como nós vamos fazer uma análise à luz da Bíblia. Levo também em consideração que a primeira semana teológica de vocês, ela tem também um cunho evangelístico. Pelo cartaz eu vi que há um interesse também em como compartilhar o Evangelho com essas pessoas. Então, na medida que eu for lendo aí, o nosso amigo aí, por favor, você vai mudando na medida que eu for lendo. O Espiritismo moderno surgiu em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Margaret e Kate Fox, Catalina Fox. As duas eram ainda crianças quando, em 31 de março de 1848, aconteceram as primeiras manifestações na casa das meninas. Ruídos de pancadas foram ouvidos na casa da família Fox. Depois, móveis passaram a mover-se de uma parte para a outra. Kate e a Margaret criaram um sistema de comunicação com o suposto espírita, um sistema parecido com o sistema Morse. Elas batiam, davam as pancadas e os espíritos então respondiam. As notícias do fenômeno se espalharam e sessões espíritas começaram a ser realizadas por toda parte, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O Espiritismo tem Allan Kardec, a sua principal estrela. Seu verdadeiro nome é Hipólito Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Anos depois, mudou-se para Yverdon, na Suíça, onde estudou com Pestalozzi. Kardec formou-se em letras e ciências e doutorou-se em medicina. Em 25 de março de 1856, numa sessão espírita, Kardec recebeu, através de uma médium, a informação de que dali por diante, um espírito denominado a Verdade seria o seu guia espiritual. Aliás, um nome bem sugestivo. O Espírito de Verdade vai guiar você daqui por diante. O livro, em 18 de abril de 1857, Kardec publicou o Livro dos Espíritos, uma obra contendo mais de 1019 respostas às perguntas feitas aos espíritos. Outras obras foram publicadas depois: o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo e obras póstumas. Todas essas obras mencionadas e produzidas por Kardec, elas estão publicadas num só volume. As obras completas de Kardec, hoje é possível comprar num só volume. Kardec faleceu no dia 31 de março de 1869, em Paris, aos 65 anos de idade, vítima de um aneurisma cerebral. E na França, hoje, o número de espíritas, berço do espiritismo, o número não passa de 1000 pessoas. Também eu não tenho informações concretas de que Kardec tenha cometido suicídio, embora às vezes circula esse dito por aí, mas ainda não encontrei uma fonte confiável que possa provar isso. No Brasil, o espiritismo faz grande sucesso e tem várias facetas. A Legião da Boa Vontade, a LBV, ela foi fundada por Alzira Zaru e atualmente dirigida pelo José de Paiva Neto. O Alzira Zaru, quando fundou a Legião da Boa Vontade, a proclamou ser a quarta revelação, porque a primeira revelação aconteceu com Moisés, a segunda revelação
foi com Jesus, a terceira revelação com Kardec. Então, depois de Kardec, surgiu o LBV, afirmando ser aí uma quarta revelação. Além dessa forma de espiritismo, tem o racionalismo cristão, o círculo esotérico da comunhão do pensamento e o espiritualismo relacionado a Umbanda, o culto afro, candomblé, quimbanda, a macumba. E esse tipo de espiritismo ele tem tem muitas variações, vertentes. Por exemplo, no Rio Grande do Sul é chamado de Batu, no Maranhão, tambor de Mina, no Haiti é chamado de Vodou, e Cuba é chamado de Santeria. E isso aí são raízes religiosas diretamente ligadas à África e que se misturam com as crenças indígenas, com a pagelança. Os números do espiritismo são expressivos: 16 mil centros espíritas, 2 milhões e 300 mil pessoas seguem o espiritismo, e estima-se que um total de 20 milhões de pessoas esteja ligado a essa religião. E os dados estão aí para vocês, de 2010. Por que o espiritismo tem tanto sucesso no Brasil? Bom, o espiritismo cresce no Brasil pelos seguintes motivos. Primeiro, que o Brasil é um país místico e obcecado com o sobrenatural. Como o coração latino-americano, e principalmente do brasileiro, é inclinado para crendices, para simpatias, superstições, todo tipo de crença. Como dizem os pregadores atuais, a terra fértil. E a terra é muito fértil, é tão fértil que cresce até muita abobrinha, Então, isso vai acontecer. Então, o Brasil é um país místico, obcecado com o sobrenatural. Então, cresce de tudo no Brasil. O que você imaginar, as pessoas passam a crer e abraçam com toda, às vezes, boa vontade e às vezes com muita ingenuidade. Uma outra razão porque o espiritismo cresce no Brasil é a falha do catolicismo romano em atender os anseios espirituais dos seus membros e os escândalos de pedofilia. Por exemplo, principalmente na época da teologia da libertação e da ditadura, quando a Igreja Católica investia muito no discurso do protesto, foi uma época que facilitou muito o crescimento dos pentecostais no Brasil. Porque eu mesmo sou daquela época, na Igreja Católica, eu ia ser padre, passei 5 anos no convento, e o que a gente ouvia na igreja era mais ou menos isso. Era o preço da gasolina muito caro, o preço da cebola subiu também, e era um discurso puramente social. E aí as pessoas queriam algo mais. Queriam uma experiência mística, queriam um contato com o sagrado, queriam um contato com Deus, e elas não encontravam mais isso. Então, aonde que elas foram encontrar essa experiência sobrenatural? Principalmente nas igrejas pentecostais. Eu sei que as igrejas evangélicas em geral receberam muita gente, mas o maior número de pessoas foi para a igreja pentecostal. E também, hoje nós vemos uma realidade, a Igreja Católica tem sofrido muito com a questão da pedofilia, é um problema enorme, para a igreja, mas ao invés de muitos católicos desapontados com o catolicismo irem para as igrejas evangélicas, muitos estão preferindo ir para o espiritismo, para o kardecismo, porque as igrejas evangélicas também se especializaram na arte de produzir escândalos. Então a gente vai ver hoje, se você observar, na última década para cá, nos últimos 15 anos, nunca vimos tantos escândalos produzidos pela igreja evangélica no Brasil como nesses últimos anos. E isso também é um fator inibidor para que as pessoas busquem as igrejas evangélicas, principalmente os pentecostalistas. Uma outra razão porque o espiritismo cresce muito é a sua fachada cristã. O espiritismo adota a Bíblia, quando lhe é conveniente. O espiritismo adota a terminologia bíblica e a terminologia cristã. Então é muito fácil você encontrar centro espírita da Santíssima Trindade, ou centro espírita Jesus de Nazaré, centro espírita da Sagrada Família, centro espírito de Paulo e Estevão, uma coisa assim. Tá? Então usa muita terminologia bíblica ou cristã, e isso facilita muito a atrair as pessoas por causa da religiosidade católica do povo brasileiro.
Uma outra coisa também que leva muitas pessoas ao Espiritismo é o aspecto consolador do Espiritismo. Quando uma família perde um membro, né, seja por assassinato, doença, uma coisa assim, e a perda, o luto é uma coisa muito difícil, muito séria. Então, as pessoas imediatamente começam a procurar o centro espírita para verificar como está o estado daquela pessoa. Então, a mulher que perdeu o marido, e ela está com uma dor enorme da separação, difícil fazer esse luto. De repente, uma amiga ou alguém, um vizinho, olha, o seu marido está aparecendo lá no centro. Aparecendo não, ele está descendo lá no centro. E ele disse que quer falar com você. E ela que nunca foi disso, não é sua praia, ela acaba indo para lá. Né? E lá vai ter contato com o suposto marido. Pode até fazer perguntas para ele. Né? Olha, você está bem? Eu estou muito bem, estou muito feliz. Né? Eu estou muito feliz. E aí onde você está? Aqui é um jardim muito bonito. Né? Só falta uma coisa aqui para completar a minha felicidade. É você aqui. E aí é um perigo, né? Aí vocês já imaginaram o que pode acontecer. Então existe o aspecto consolador. Por exemplo, quando a Daniela Pérez foi assassinada pelo Guilherme de Paula e a sua esposa, a Glória Pérez foi logo lá no Chico Xavier para indagar o que tinha acontecido. E outros médicos começaram também a dar informações sobre a Daniela Pérez. Ela começou a falar em vários centros espíritas. E uma das mensagens que a Daniela Pérez trouxe é que o Guilherme de Pádua não tinha culpa nenhuma. Nem ele nem a esposa tinha culpa nenhuma. Que as pessoas é que escolhem como vão morrer. Somos nós que decidimos como queremos morrer e como vamos morrer. Tá? Aliás, então ela diz que ela tinha uma dívida que tinha que ser paga, e essa dívida foi acertada, e que o Guilherme de Pádua foi usado, e ele não tinha culpa nenhuma. Bem, se a moda pegar, daqui a pouco ninguém vai ter culpa mais. Né? Então foi a dentista lá no ABC que escolheu morrer queimada lá no sofá. Né? Foi o garoto Vitor Hugo que escolheu também, eu quero chegar em casa hoje e encontrar o assaltante que me mate. Só roubar não basta, eu quero morrer desse jeito. Então isso é um papo muito furado, isso não tem a ver. Tá? E o lamentável que nós vamos encontrar hoje pessoas de classe média e muitas de classe média alta, tá? Com uma boa bagagem intelectual e que estão dispostas em acreditar nessas coisas. Então existe o aspecto consolador do Espiritismo. Né? E por último, por que as pessoas procuram? Porque o ser humano sempre vai procurar. O ser humano não vai escapar dessa busca, dessa procura, porque isso é de fabricação. Você e eu fomos fabricados assim. É o que está em Eclesiastes 3:11. Deus colocou no coração de todo ser humano o anseio pela eternidade. E não tem jeito. E as pessoas vão buscar. Elas podem até negar que não querem, não creem, não acreditam, mas a busca existe. Então, quando alguém vai para uma balada, essa pessoa está buscando. Quando alguém vai para a garrafa de uísque ou de vinho para se embriagar, é uma busca. Quando alguém vai para um motel, é uma busca, e assim por diante. As buscas nunca vão deixar de existir. Só termina na pessoa de Deus. Né? Agora, propriamente dito, vou entrar no pensamento mais moderno dos espíritas. Em 3 de julho de 2006, a revista Época publicou em sua edição 424, nas páginas 66 a 74, uma reportagem de capa intitulada O Novo Espiritismo. A revista afirmou que esse novo espiritismo no Brasil tem o rosto da top model Raica de Oliveira, namorada do craque Ronaldo. É um espiritismo que se distancia dos corpos que se movimentam sozinhos sobre mesas brancas, das operações com canivete sem anestesia do médium Zé Arigó e das sessões do exorcismo coletivo. Segundo a revista, esse novo espiritismo procura apresentar um lado menos místico e mais racional. O espiritismo vem crescendo, principalmente entre os jovens de classe média. No site de relacionamento Orkut já existem 366 comunidades sobre espiritismo e outras 808 quando se busca a palavra-chave espírita.
O IBGE calcula que o espiritismo tem 20 milhões de adeptos no Brasil, sem contar os que o professam como segunda religião. Além de Raico Oliveira, a revista cita outras celebridades que aderiram ao espiritismo. A atriz Cleo Pires, que herdou a fé de seu pai, Fábio Júnior, e o tenista Gustavo Kirchner. Como explicar a adesão da classe média brasileira ao espiritismo? De acordo com o artigo, há 3 razões principais. A primeira razão é que a doutrina espírita se baseia num conjunto de ideias muito bem sistematizado, sendo, portanto, passível de aceitação racional. Guardem bem essa expressão, passível de aceitação racional. O artigo informa que quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, deu-lhe o revestimento científico. Essa roupagem racional garante o sucesso do espiritismo no mundo moderno. É o que afirma o presidente da Federação Espírita Brasileira, Nelson Mazotti. Razão e fé não estão em polos opostos. Cremos em algo lógico, não místico. Seria difícil seguir uma religião que não estimula a discussão e o conhecimento. A segunda razão é a flexibilidade da doutrina espírita. Os novos adeptos desse novo espiritismo são avessos aos fundamentalismos, hierarquias, exigências na atitude, na forma de se vestir ou cobrança financeira. Em outras palavras, os adeptos não querem se envolver com uma fé que exija compromissos e entre eles o financeiro. A terceira e principal razão para o sucesso do espiritismo no Brasil é a forma como a sua doutrina trata a questão da morte. Segundo Allan Kardec, é possível, após a morte, voltar a este mundo muitas vezes para se redimir dos pecados cometidos nas existências passadas. Trata-se da reencarnação, morrer e voltar num outro corpo. Tal crença não é exclusiva do espiritismo. O budismo e o hinduísmo também apregou algo semelhante. Pretendo analisar de forma sucinta, resumida, essas razões, não necessariamente na mesma ordem em que elas aparecem na revista. Primeiro, vamos ver quando o Espiritismo diz que ele atrai muita gente porque não exige das pessoas. Trata-se, então, de um compromisso light. Um compromisso light. Primeiro, a questão sobre a flexibilidade da doutrina espírita, que não exige compromisso das pessoas, né? Não se trata de um privilégio do Espiritismo. É o mal da época. A falta de compromisso, o crescimento da economia informal, a quebra de contratos, e aqui entra também a multiplicação dos divórcios, porque o número de divórcios hoje no meio dos evangélicos já se equipara, talvez já tenha passado o número de divórcios na sociedade secular. E isso aponta para uma tragédia que a igreja evangélica brasileira vive. Quando esses números mostram uma realidade, uma tragédia no modus vivendi da igreja evangélica brasileira. O enfraquecimento da pertença ou filiação religiosa, chamado de trânsito religioso, crentes que não param em lugar nenhum mais. Cada semana estão num lugar diferente. É o crente turista. É o crente turista. E você sabe que turista não ganha, ele só gasta. Não tem lucro por nada, só vai gastando. É uma perda. Uma boa parte do mundo evangélico também vive a fé cristã de acordo com o que for mais conveniente e não de acordo com o que é correto à luz da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Portanto, isso não pode ser apresentado como uma característica positiva de fidelidade religiosa. Então, é comum hoje vocês encontrarem atores e atrizes pornô dizendo eu sou evangélico também. Daqui a pouco é perigoso você encontrar sequestradores dizendo eu também sou evangélico. Eu sequestro porque é o meu ganha-pão. A igreja precisa entender que é o meu ganha-pão. Eu sou um assassino profissional, mas eu sou crente. Mas é o meu ganha-pão. E aí todo mundo está vivendo como quer, né? E assim por diante. Ao contrário, homens e mulheres da Bíblia, muitos vultos ao longo do cristianismo, sofreram e deram as suas vidas pela fé que abraçaram. É o que declarou o apóstolo Paulo: traga em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6,17. Ao seu discípulo Timóteo ele escreveu: